Estamos no livro de Atos dos Apóstolos. Abra lá comigo. Atos dos Apóstolos. Nós estamos nesse livro e estudando em Atos dos Apóstolos sobre discipulado e sobre células. Então, nós já vimos o derramar do Espírito, depois vimos com relação à obediência daqueles primeiros discípulos em esperar a unção do Espírito Santo ser derramada. Depois nós vimos a perseverança deles, na ordem de Jesus. Vimos sobre a unidade também, que é a chave da bênção. Semana passada nós falamos sobre Pentecostes, que é a resposta de Deus para Babel. E nós terminamos semana passada falando que eles perseveravam em 4 coisas. E aqui nós vamos continuar. O slide, acho que é o 18, isso. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam no partir do pão, na comunhão e nas orações. Então, nós temos 4 áreas, de perseverança, e que nós também devemos colocar isso como prioridade. Primeiro eu falei sobre o ensino dos apóstolos, a importância de você ser uma ovelha que é bem ensinada, de você perseverar no ensino da sua liderança, claro, desde que esse ensino seja bíblico. Nós cremos que tudo que nós temos ensinado aqui é bíblico. Nós cremos que aquilo que a gente tem falado é da parte de Deus. Então, é necessário que a igreja persevere nesse ensino, naquilo que nós cremos, naquilo que nós temos ensinado. Se você tem talvez alguma dúvida, com relação ao que cremos, você pode ter toda a liberdade de nos perguntar. As pessoas têm me mandado perguntas sobre escatologia e eu respondo. Às vezes eu não respondo na hora, mas à medida que eu vou tendo tempo, hoje mesmo me mandaram uma lista de perguntas de escatologia. E aí eu disse, olha, à medida que eu tiver tempo eu vou respondendo, porque são perguntas bem interessantes. Eu gosto quando as pessoas perguntam, eu gosto quando as pessoas querem aprender. Todo pastor quer ver das suas ovelhas esse desejo, essa gana de aprender. Então, aqui diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Semana passada eu falei muito sobre isso. Você que não estava aqui, entra lá no YouTube e assiste a ministração da semana passada, porque eu fiz algumas observações bem interessantes com relação ao ensino. Comunhão. Inclusive, nós estávamos falando para os nossos supervisores agora, o mês de março vai ser um mês de comunhão nas nossas células. Então a gente vai fazer algo sequenciado. Nós vamos fazer o mês de março, o mês de comunhão, o mês de abril, o mês de evangelismo, e em maio nós teremos o nosso poderoso encontro com Deus no final de maio. Então no mês de março a gente quer que todas as nossas células deem uma ênfase muito grande na comunhão. A gente vai estar instruindo os nossos líderes, gastar mais tempo. Final da célula não é aquela comunhão rápida, de 10 minutinhos e todo mundo apressado. Não, a gente quer que a comunhão no final da célula ela seja mais gostosa, mais extensa, um tempo maior, e comunhões extra sejam marcadas durante o mês. Então, por que a comunhão é importante, irmãos? Porque o Salmo 133 diz que onde os irmãos estão unidos, ali o Senhor ordena a bênção. Diga, onde os irmãos estão unidos. Vamos lá, todo mundo? Diga, onde os irmãos estão unidos, ali o Senhor ordena a bênção. Agora, onde os irmãos estão desunidos, aí o diabo corre solto. Onde as pessoas estão desunidas, onde elas estão sem aquela coisa gostosa, aquela coisa do purê de batatas.
Já ouviu falar do purê de batatas do pastor Eibe? As batatas são cada um de nós. As batatas, elas são cozidas no fogo do Espírito Santo, né? Amolecidas. Para fazer um bom purê, a batata tem que estar bem amolecida, cozida. Isso fala do processo do Espírito Santo trabalhando em nossas vidas individualmente. Depois as batatas são amassadas, né? Isso fala de quebrantamento da gente, né? Ter humildade para reconhecer nossos erros, nossas falhas, nossos limites. Depois que a batata é amassada, aí coloca lá uma pitadinha de sal, um pouquinho de leite e um pouquinho de manteiga, e então você mistura e aquilo dali se torna um gostoso purê de batatas. Olha só, o Tadel até culinária tem, tá vendo? Se você não sabia fazer um purê de batatas, hoje você está sabendo. Agora, depois que o purê está pronto, é uma massa homogênea. Ali você não sabe mais que batata que é separadamente. O pastor Eibe, ele fala desse ensino e ele diz que isso tem que acontecer em uma célula. Quando uma célula está muito unida, a comunhão é muito gostosa, a célula começa a atrair pessoas de fora. As pessoas começam a querer estar perto dos crentes que estão unidos. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Então se prepara aí, já vai tendo ideias, vamos trocar ideias para no mês de março a gente fazer um mês poderoso de comunhão. Também diz que eles perseveravam no partir do pão. Eu falei do comer juntos, né? Porque alguns dizem aqui que não era a ceia do Senhor especificamente que estava sendo falada aqui. Porque inclusive, irmãos, né, para você saber, a ceia do Senhor nessa época era uma festa, chamada de festa ágape. Era uma festa, as pessoas levavam comida e eles comiam juntos, e naquela festa ágape tinha o momento da ceia do Senhor. É por isso que Paulo aos Coríntios, né, ele diz para um esperar pelo outro, que tinha gente comendo demais. Aí tem gente que lê esse texto e diz assim: meu Deus, como é que a pessoa ia comer um pedacinho de pão e um cálice, né, e isso era comer demais? Não, porque naquela época a festa ágape era um jantar, todo mundo ia para comer junto, era uma junta-panelas. Gente, como é gostoso isso, como é gostoso a gente comer juntos, estar juntos, né, partindo o pão. Nós precisamos fazer isso mais vezes. Quem gosta aqui de comer? Quem gosta de comer? Todo mundo, olha só. Quem gosta aqui, né, de comunhão? Levanta a mão. Então, vamos fazer esse purê acontecer, essa coisa gostosa de convidar uns aos outros, do partir do pão. Sabia que às vezes a gente está dificultando? Às vezes a gente diz: não, eu só vou chamar uma pessoa lá em casa quando eu estiver em condições de fazer um jantar assim, bem chique. Irmãos, quero te dizer, não é isso que promove comunhão. Não é se o jantar é chique, se é comida cara. O que mais vale é estar juntos. Domingo eu almocei junto com o José Milton, que era o aniversário dele, e mais alguns líderes do setor Amarelo 2. Foi uma delícia, foi uma bênção. No sábado à noite, né, com aquela chuva, aqueles trovões e raios, nós estávamos na casa de Edinaldo e Carine, um casal de discípulos nossos. Ele preparou um churrasco só para nós. Olha que homem, olha que bênção. E os relâmpagos e raios caindo e a gente comendo churrasco, né? De tarde a gente foi para outro. No sábado à noite foi churrasco. No sábado de meio-dia a gente estava em outro churrasco, no aniversário do nosso irmão André Quintino. Gente, sábado foi o dia do churrasco, né? Deus é um Deus que ama churrasco. Sabia que Deus não gosta de carne crua? Deus só gosta de carne queimada, né? Carne assada no fogo do Espírito. Carne crua para Deus é insuportável. A carne tem que ser assada. Comunhão, nós precisamos incentivar mais isso. Você precisa, como líder, dar prioridade a isso. Isso vai fortalecer tua célula, isso vai atrair novas pessoas para a sua célula. E por último, eles perseveravam nas orações.
Eu estou repetindo aqui parte do que eu falei semana passada para a gente continuar, mas essa parte da oração, eu quero desafiar você a entrar em um dos nossos horários da torre de oração. Nós temos de meia em meia hora irmãos orando aqui em nossa igreja, em casa. Alguns vêm orar aqui, mas a grande maioria ora em casa, porque são horários que eles estão em casa, de meia em meia hora. E eu queria desafiar que todos que estão aqui, você escolhesse um horário, uma meia hora durante o dia, ou quem sabe 2 períodos de meia hora. Estávamos domingo reunindo aqui com as sentinelas. Nós temos aqui sentinelas de hora. Quem são sentinelas de hora aqui? Levanta a mão. Quem está responsável por um grupo? Levanta a mão aqui, por favor. Olha aí, esses irmãos estão responsáveis em um grupo para lembrar os outros que aquele é o horário de orar. Então eu quero desafiar você que não tem um horário ainda, dá o teu nome ao Daniel. Ele não está aqui, mas Daniel, ou ao líder de célula, o líder me dá e eu passo para o Daniel e ele vai te colocar no grupo, no horário que você escolher. Porque nós precisamos fazer com que o mover de oração, o movimento de oração cresça. Nós queremos, ainda não organizamos a lista. Pode dizer, pastor, você disse que ia organizar aquela sala, mas nós não organizamos ainda, porque nós ainda estamos esperando chegar alguns recursos. Mas aquela sala ali a gente quer transformar em uma sala de oração. Mas você pode fazer isso em casa. Mas vamos aqui continuar. Pode colocar o próximo. Eu quero falar desse ponto aí. Abre comigo em Atos 4. Nós estamos aí no capítulo 4. Diz que eles perseveravam unânimes em 2 coisas. Desculpem, irmãos, eu pulei aqui. Capítulo 2. Eu pulei aqui. Verso 46. Capítulo 2, verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu não sei se você já teve a curiosidade, mas eu já tive a curiosidade de saber como era essa igreja. Eu queria, se eu pudesse entrar na máquina do tempo, igual ao filme De Volta para o Futuro, entrar e voltar nesse dia aqui, nesse momento aqui da igreja, para entender o que é realmente ser igreja. Porque às vezes nós estamos acostumados em ser igreja de uma forma um pouco distante do que Atos mostra. Aqui diz que diariamente perseveravam. Olha só, diariamente, todo dia eles estavam de alguma forma juntos, unânimes, em 2 lugares, no templo e nas casas. Diga, no templo e nas casas. Então nós temos aqui o que o doutor Bill Beckham, ele falou sobre a parábola da igreja das 2 asas. O Bill Beckham, ele escreveu sobre a igreja as 2 asas da igreja. E ele diz que para uma igreja decolar, ela precisa de 2 asas. Para um avião decolar, ele precisa de 2 asas. Para um pássaro voar, ele precisa de 2 asas. Se você cortar a asa de um pássaro, ele não voa mais, ele vai ficar apenas em círculos. Ele não sai do lugar. Porque se ele bater uma asa só, ele fica em círculos. E o Bill Beckham, ele diz que as 2 asas da igreja é a reunião coletiva no domingo, que nós chamamos de culto de celebração,
e ele diz que a outra asa da igreja são as reuniões nas casas. Bill Beckham diz que uma igreja que tem um poderoso culto de celebração e uma poderosa reunião nas casas, essa igreja vai decolar. O que é que nós temos que ensinar às pessoas? A importância de virem para o culto de celebração. Tem pessoas que só estão indo na célula, e nós precisamos, de forma muito amorosa, muito sábia, não forçando ninguém, porque as coisas de Deus não podem ser forçadas, mas conduzindo as pessoas e desafiando elas. Olha, gente, vamos para o culto de celebração. O culto de celebração é um momento poderoso, onde toda a igreja está reunida. A atmosfera é diferente. Quem esteve aqui domingo em um dos cultos de celebração? Foi ou não foi gostoso a adoração? Ou de manhã, ou de tarde? Quantos concordam comigo que é muito bom adorar coletivamente? O louvor na célula é gostoso também, mas no culto de celebração, irmãos, é diferente, é uma outra atmosfera, a igreja está junta. Então o culto de celebração é um momento onde todo mundo se sente parte de algo maior. Todo ser humano quer se sentir parte de algo maior, mais importante. E quando você entra aqui nesse lugar e você traz as pessoas da sua célula, eles vão dizer: poxa, não só é a minha célula, eu estou aqui junto com os meus outros irmãos. Olha que coisa linda, olha que coisa poderosa, está aqui nessa atmosfera. E é o momento onde nós, os pastores, estaremos ministrando a toda a igreja. É importante, irmãos, que nós ministremos aquilo que está no coração de Deus. Você precisa conhecer o nosso coração, você precisa conhecer aquilo que nós cremos, e é no culto de celebração que nós damos o alimento da palavra a toda a igreja. Então essa é uma asa, mas a outra asa que tem que ser fortalecida são as células, a reunião nas casas. Então aqui eles perseveravam nas duas coisas. Se você chegar para mim e perguntar: o que é mais importante, pastor? O culto de celebração ou as células? E eu vou dizer: as duas coisas são importantes. Dá uma ênfase só no culto de celebração e... Oi. Não adianta a gente só dar uma ênfase ao culto de celebração e negligenciar as células, ou o contrário. Por quê? Porque as pessoas, elas precisam crescer nas duas coisas. Agora, abra lá comigo no capítulo 5, passa algumas páginas aí de Atos 5:42. Se não fosse importante, não estava repetido duas vezes a mesma coisa. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Todos os dias, no templo e de casa em casa. Então, novamente, é repetido aqui as duas asas da igreja. Então nós temos os centros de encontro da igreja. Quais são os dois centros de encontro da igreja? A reunião coletiva e a reunião nas casas. Por que a gente chama de célula? Porque Jesus diz que a igreja é o quê? Jesus diz que a igreja é o quê? O corpo. Diga: a igreja é o corpo de Cristo. Diga: o corpo é composto por membros, e os membros são compostos por células. Estou simplificando, claro, né? Poderia ser bem mais subdividido, mas eu estou simplificando. A menor unidade do corpo se chama célula. E as células, elas têm uma capacidade de se multiplicar. Se você estudar o que é uma célula na biologia, é uma coisa linda. A célula, ela tem muitas funções. A forma como a célula recebe o alimento, transforma glicose em energia, a forma como a célula se defende, a forma, como a célula se reproduz. Tudo isso fala da célula para nós como a menor unidade da igreja.
Então, olha para mim, célula para nós é importante tanto quanto o culto de celebração. Nós queremos ver as pessoas congregando nas células, congregando nos cultos. Quando a gente sabe que uma pessoa só está no culto, a gente respeita, tá? A gente não vai forçar ninguém a que não queira estar numa célula a estar, mas a gente pode, de todas as formas, tentar envolver, tentar incentivar, para que todos estejam em uma célula. Você sabia, a igreja aqui, ela começou na nossa casa, começou na sala da nossa casa. Depois da sala da nossa casa, nós fomos para 2 bairros de Garanhuns. Foi onde começaram as primeiras células. Eu era líder de uma célula, Cristiane era líder de outra célula. E nós fomos para a Coab 2. Foi lá que começaram as primeiras células do CCA. Eu fui líder de célula lá durante um tempo. Depois a pastora Cleo se tornou líder da célula que eu liderava e eu fui para outro bairro. Assim começou o CCA. Nós éramos líderes e depois levamos a célula para a nossa casa. Fizemos uma célula protótipo e de lá foram enviados os líderes. Então, nós estamos aqui, irmãos, comparando o corpo de Cristo com o corpo humano. Já que Jesus disse que a igreja é o corpo. Se a igreja é o corpo, então o corpo ele é composto de células. E aqui, para nós, está claro que célula, reunião nas casas, não é uma invenção de um homem. Foi Deus quem planejou que a igreja nascesse assim. Amém? Agora, coloca aí o slide 25, por favor. Slide 25. Quais são os resultados que a gente alcança quando a gente faz a vontade de Deus? Quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós somos obedientes, nós obtemos resultados. Então vamos ver aqui, volta para o capítulo 2, verso 47. Pode diminuir um pouquinho, está dando microfonia. Pode só baixar um pouquinho, por favor. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E aí o final do verso 47 diz: enquanto isso, enquanto eles perseveravam, enquanto eles obedeciam, enquanto eles estavam no templo, enquanto eles estavam de casa em casa, partindo o pão, enquanto eles estavam tomando refeições juntos, com alegria, com simplicidade, enquanto eles estavam louvando, olha o poder aí do louvor e da adoração. Quando eles estavam louvando, as pessoas começaram a querer estar junto deles. Diz assim: e contando com a simpatia de todo o povo. Aqui são pessoas que não faziam parte da igreja ainda. Essas pessoas, elas começaram a dizer: nós queremos estar perto deles, nós queremos estar lá onde eles estão. E aí diz: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, primeira coisa que a gente vê aqui, quando a gente faz a vontade de Deus, o crescimento numérico acontece. A gente não tem que forçar a barra, a gente não tem que ficar como uma manivela forçando as coisas para acontecer. Não, quando nós obedecemos, se os líderes aqui colocarem em prática a comunhão, o partir do pão, o orar juntos, o louvar juntos, se a reunião da célula for uma coisa simples, mas gostosa, vai acontecer o resultado aqui. Deus vai começar a acrescentar as pessoas. Você crê que a Bíblia é a verdade? Você crê que o que está escrito na palavra de Deus é verdade? Então, se nós fizermos o que eles faziam, nós vamos obter os mesmos resultados que eles obtiveram? Sim ou não? Sim. Se nós não obtemos resultados como eles tinham, é porque nós não estamos fazendo como eles fizeram. Agora vamos para o capítulo 4, verso 4. Capítulo 4, verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Vamos só recordar, quantos estavam no dia que o Espírito Santo desceu lá
no cenáculo em Jerusalém. Quantos estavam lá aproximadamente? 120. Foram cheios do Espírito. Pedro então prega a mensagem. Quantos se converteram? 3.000. 3.000 mais os 120 originais, 3.120. Aqui no capítulo 4 diz que o número de homens tinha subido para quase 5.000. Se 5.000 homens, geralmente onde tem 5.000 homens, quantas mulheres tem? Não. O mesmo número, só que mais um pouquinho, né? Geralmente o número de mulheres é um pouco maior. Mas vamos colocar outros 5.000. Onde tem 5.000 homens e 5.000 mulheres, quantas crianças tem? Então aqui, irmãos, nós temos, nesses primeiros capítulos, um crescimento extraordinário. A gente não vê eles fazendo força, mas a gente vê Deus acrescentando aqueles que iam sendo salvos dia a dia. Vamos para o capítulo 5 agora. Vamos acompanhando esse crescimento. 5:13. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. A população de Jerusalém, aqui, está dizendo que admirava aqueles primeiros cristãos. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Fluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Agora a fama já estava ultrapassando as fronteiras de Jerusalém. Diz que cidades vizinhas, irmãos, começaram a ir até lá para ver o que Deus estava fazendo. Deus mesmo fez com que a notícia se espalhasse. A sua célula, ela vai se tornar conhecida no bairro onde você está, na rua onde você está. Quando a presença de Deus está lá, a notícia começa a se espalhar. E as pessoas vão querer, elas mesmas vão começar a falar. Por isso que nós temos que pedir que nossas células sejam poderosas em Deus, cheias da presença de Jesus, porque o Senhor vai atrair as pessoas. Amém? Ao terminar essa palavra, eu senti de nós orarmos pelos líderes aqui. Nós vamos fazer um corredor de fogo aqui hoje. E nós vamos pedir que os líderes passem. E nós vamos orar para Deus incendiar cada homem e mulher que lidera uma célula, que sejam tochas acesas a queimar. Amém? Porque se você queimar, se você brilhar, o resto Deus vai fazer. Deus vai atrair as pessoas, Deus vai mandar as pessoas, Deus vai mandar enfermos para você orar, eles vão ser curados. Queridos, imagina que na tua célula chegue uma pessoa cega, você ora, ela é curada. Acabou, o avivamento vem. Porque a notícia vai se espalhar e não vai dar para fazer, não dá mais para fazer culto nem naquela garagem. Você vai ter que fazer no meio da rua. Uma notícia dessa, um cego que foi curado. Imagina os testemunhos que eram dados em Jerusalém. Prestar atenção aqui, eles colocavam as pessoas deitadas na rua, para que quando Pedro passasse, a sombra de Pedro se projetasse no doente e ele fosse curado. A gente lê essas coisas, né, e acha que isso não vai acontecer de novo. Mas a promessa é que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Eu creio que Deus está nos preparando, irmãos, para o último e grande derramar do Espírito antes da vinda de Jesus. Uma grande colheita que vai acontecer. Por isso que nós estamos sendo sacudidos, purificados, refinados. Por isso que Deus está tratando com o nosso caráter, para que não seja um avivamento assim, de fogo de palha,
mas que seja um avivamento poderoso, como já aconteceu em outras partes da terra. Mas vamos adiante. Discípulo, a palavra discípulo foi o termo mais utilizado em Atos. Nós estamos vendo em Atos sobre discipulado e células. Então, pelo menos 31 vezes a palavra discípulo aconteceu. É a partir do capítulo 6, abra aí comigo. Capítulo 6, verso 1, que a palavra discípulo ou discípulos ocorre pela primeira vez. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Aqui é onde essa palavra acontece pela primeira vez. Verso 2: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. E no verso 7: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O judaísmo estava sendo abalado. Sacerdotes do judaísmo estavam se convertendo. Que coisa! Sabe o que dizem? Jerusalém, naquela época, tinha o tamanho de Garanhuns, um pouquinho menor. 120 mil habitantes. E os estudiosos dizem que Jerusalém, naquela época, teve 60 mil convertidos. Metade da cidade de Jerusalém se converteu a Jesus Cristo. Amém? Uma igreja simples, mas uma igreja poderosa, cheia da presença de Jesus. Vamos sonhar com isso, irmãos. Vamos sonhar com o CCA. Fecha teus olhos agora e vamos pedir que o Senhor encha o nosso coração de sonhos, que nós vejamos agora Garanhuns. Vamos gastar agora alguns instantes antes de continuarmos. Veja essa cidade, veja o seu bairro. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero sonhar com essa cidade sendo abalada pelo poder do Espírito Santo. Eu quero sonhar, Senhor, com Garanhuns sendo alcançada com a palavra de Deus. Becos, ruas, avenidas, quarteirões, bairros nobres e bairros pobres, periferia, os bairros do centro. Senhor, eu, com os olhos da fé, eu estou vendo a igreja avançando, casas se abrindo, casas se tornando faróis a brilhar na escuridão. Peça ao Senhor que Ele amplie a tua visão. Peça agora Garanhuns por herança. Vamos pedir essa cidade, já que Ele nos deu liberdade no Salmo 2:8. Pede-me e te darei. Pede-me e te darei. Nós pedimos Garanhuns por herança. Nós pedimos o Agreste por herança. Nós pedimos Pernambuco por herança. Cada um dos 188 municípios desse estado, nós pedimos por herança. Nós pedimos por herança, Senhor, os 9 estados da nossa região. Nós pedimos por herança o Brasil. Nós pedimos por herança as nações. Senhor, porque você nos enviou às nações. Ide e fazei discípulos das nações. A palavra discípulo no grego é matetes, um aprendiz. Alguém que segue tanto os ensinamentos quanto segue o mestre. Um aprendiz. Irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor esse coração. Coração de uma criança. Discípulo tem um coração de aprendiz. Um coração faminto por aprender, curioso. Um discípulo é alguém que é humilde para perguntar, até para errar, e voltar atrás e pedir perdão e prosseguir. Um discípulo tem um coração como de uma criança. Por isso que Jesus disse que se a gente não se tornar como uma criança, nós não entraremos no reino de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes a gente já acha que sabe tudo. Eu já sei tudo sobre células. Eu já sei tudo como ser um cristão. Eu já sei tudo como liderar. E isso é orgulho. Nós temos que nos manter humildes. Um coração humilde quer aprender.
até numa palavra que você já ouviu, até num livro que já li tantas vezes, Atos. Tem gente que tem esse orgulho e acha que a palavra de Deus não é poderosa para se renovar e Deus nos ensinar coisas novas. Na escola de adoradores nós ouvimos aqui, e Deus está dizendo isso em todo mundo. Nós estamos esperando grandes revelações, mas não virão as grandes revelações enquanto nós não colocarmos em prática o básico. O básico. Nós precisamos voltar ao básico. O CCA precisa voltar ao básico. O cuidar das pessoas, o amar as pessoas, receber bem as pessoas, isso é básico. Como que nós queremos ser promovidos? Deus só coloca no muito quem é fiel no pouco. Nós precisamos voltar à prática das primeiras coisas. Você sabia que nós fomos muito elogiados aqui em Garanhuns como uma igreja que recebia bem as pessoas, que amava as pessoas, mas isso não pode fazer parte do nosso passado. Nós precisamos continuar sendo uma igreja que ama, que recebe bem, que acolhe. Nós precisamos, queridos, não viver das glórias do passado. Nós conhecemos uma pessoa esses dias, não é daqui de Garanhuns, mas ele só falava das coisas do passado. Eu conheci ele quando eu era criança. Ele era um músico bem famoso, só que hoje ninguém conhece mais ele, mas ele vive das glórias do passado. Nós viemos de Recife até a cidade dele e ele só falava do passado, porque eu fiz isso, porque era assim, isso há 30 anos atrás. Isso não vai fazer diferença hoje. Então não adianta a gente ficar dizendo, porque quando o CCA começou, porque em 2010, porque em 2011, não, e hoje? A unção do Espírito se renova, Deus tem coisas novas, Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas melhores. Nós estamos desejando isso, irmãos, porque nós só vamos alcançar se desejarmos. Agora a gente ficar preso no passado, lamentando, não. Nós vamos avançar para as coisas que estão adiante de nós. Tem alguém aqui que quer avançar para as coisas que estão adiante? Tem alguém aqui que crê que coisas maiores e melhores virão? Amém? Os melhores anos da sua vida você ainda não viveu, você está para viver. Os melhores anos dessa igreja, os melhores anos da tua célula, isso tem que ser renovado. Renovado em nós, o fogo tem que ser renovado. E eu vou parar para a gente poder fazer o corredor de fogo, senão não vou ter tempo, e eu quero ter um tempo de oração aqui, bem gostoso. Vamos ficar em pé. Vou pedir o pessoal da música, de todo o ministério que venha. Agora, eu estava pensando o seguinte: só vai orar quem recebeu a oração, que a gente só pode dar o que a gente recebeu, não é verdade? Tem gente que quer dar o que não tem. Não, eu quero orar, eu não quero receber oração. Não, nós vamos primeiro nós vamos receber a oração. Eu, pastora Cristiane, pastora Ana Márcia, os pastores, pastor Márcio e pastora que estão de férias. Pastora Cléo está de férias, mas está aqui. E vocês vão orar por nós. A gente vai receber a oração, e depois que nós recebermos a oração, nós vamos orar pelos nossos supervisores. E aí a gente vai formar um corredor com os que já receberam a oração, e nós vamos pedir para que os outros passem e continuem. Aí vão ficando e vão formando o corredor maior. E aí quem quiser, depois dos líderes, você vai ficar livre. Se você quiser também receber a oração, amém. Vamos deixar você à vontade, ok? Mas nós vamos, nesse momento, eu vou pedir que os pastores subam aqui, as pastoras subam aqui, e vocês vão estender as mãos e orar por nós. Vamos pedir o fogo
o fogo da igreja de Atos dos Apóstolos. Vamos pedir a chama de amor por vidas, como aqueles irmãos amavam vidas. Vamos pedir, peça por nós agora, estenda suas mãos, começa a liberar sobre nós. Nós vamos receber isso, nós vamos receber isso. Diga: Senhor, toma a vida desses pastores e pastoras. Coloque o pastor Márcio, pastora Keila, coloque também os pastores lá de Caruaru. Diga: Senhor, incendeia a vida desses pastores e pastoras, que eles recebam fogo do Espírito, que eles recebam a graça do Senhor, a unção do Espírito Santo. Pai, eis-nos aqui, Senhor, para receber unção do Espírito Santo. Eis-nos aqui, Senhor, para que o fogo seja renovado. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Fogo de Deus, queima, arde em nosso coração. Toda frieza, toda apatia, vai tirando agora, Senhor, e queima-nos com o fogo do altar, em nome de Jesus. Queima-nos, queima-nos, queima-nos com o fogo do altar. Vou pedir os supervisores em treinamento, façam uma fila aqui nesse corredor. Nós vamos orar por vocês aqui nesse corredor. E depois que a gente orar, vocês vão fazer uma fila aqui e aqui. A gente fazer um corredor. E aí as pessoas, os líderes vão passar e nós vamos orar por eles. Supervisores e supervisores em treinamento que estão aqui. A igreja estende as mãos enquanto nós oramos por esses homens e mulheres. Incendeia, pastores, podem orar. Podem orar. Incendeia-nos. Senhor, nós pedimos fogo renovado sobre a nossa vida. Sopra sobre as cinzas do nosso coração e aquece-nos. As brasas voltem a queimar. Brasas vivas e ardentes. Oh, sopra sobre as cinzas do nosso coração. Sopra sobre as cinzas do nosso coração. Aquece o nosso coração de novo, Senhor. Aquece o nosso coração de novo, Senhor. Nós queremos queimar, nós queremos queimar, nós queremos arder de amor por Jesus, pelo reino de Deus, pela igreja do Senhor. Nós queremos arder de amor pelas almas, nós queremos arder de amor. Aquece o nosso coração. Chora, labara, labaçoda, ramana, hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Agora, vamos pedir os nossos líderes. Vocês vão passar por aqui, ó, por esse corredor e entrar por aqui. Agora não vai passar direto, tá? A gente vai orar por eles. À medida que eles forem, eles vão parar. A gente vai impor as mãos e ele vai passando e os outros vão impondo. E aí a gente vai continuar o corredor por esse corredor aqui. Faz a curva e vai. Quem for recebendo oração, continua o corredor. Vai agora se posicionando para orar. E aí os irmãos vão passando. Podem vir os líderes. Já podem ir passando. E nós vamos estar orando por eles. Oh Deus, queima, Senhor, essas vidas. Nós oramos por fogo do Espírito Santo. Nós oramos, Deus, pela chama. A chama de amor aquecida agora. Aquece o coração dos nossos irmãos.
Oh Deus, pedimos um corredor de fogo. Nós oramos por anjos sendo liberados nesse lugar, em nome de Jesus. Queima, que o coração desses homens e mulheres seja aquecido agora pelo Espírito Santo. Oh, em nome de Jesus, profetizamos sobre esses líderes paixão por Jesus, compaixão pelos perdidos. Profetizamos sobre esses líderes, declaramos homens e mulheres cheias de Deus. Choralabaralabás. Quem recebeu a oração, fica agora aqui, ó. Fica aqui. Vocês vão orar pelas pessoas agora. Que caia o teu Espírito. Faz assim. Fazer o que nenhum homem fez. Fazer o que a história nunca viu. Aquece o nosso coração, incendeia o nosso coração, Senhor. Tira toda a frieza, sopra sobre as cinzas. O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos, Sopra. Oh Espírito Santo, você é o poder da igreja. Você é aquele que inaugurou a igreja, Espírito Santo. O descrito em Joel. Aviva-nos, queima o nosso coração, queima o nosso coração. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos, Os irmãos que quiserem receber oração, agora vocês estão livres. A gente vai continuar orando até que a última pessoa passe pelo corredor, ok? Vocês ficam livres agora. Se você quer também receber oração, então você vai sair do seu lugar, já pode ir formando a fila aqui e entrando. Os que já receberam oração, vai se colocando aqui no corredor no final para continuar. Só vai mais rápido um pouquinho, tá? Pode ir mais rápido, fluir mais rápido um pouquinho. Seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama, aquece, Senhor, os nossos irmãos. Queima fogo de Deus, queima fogo de Deus. Oh, nós oramos por fogo do Espírito ardendo no nosso coração, queimando todo pecado, iniquidade, doenças, enfermidades. Senhor, no nome de Jesus, vem nessa hora. Chora lavar, vem derrama o teu Espírito. Terra clama, oh, a terra chama, mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, mais uma vez queremos. Aquece o coração do teu filho, aquece, Senhor, o coração dos teus filhos. Oh Espírito, sopra fogo de Deus, sopra.
seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Profetizamos sobre essas vidas, profetizamos sobre esses irmãos. Fogo, experiências com Deus, sonhos proféticos, visões abertas. Oh, profetizamos, liberamos sobre esses irmãos experiências sobrenaturais. Chora labari, candarabarabá. Corações que queimam, que ardem de amor por Jesus. Em nome de Jesus, corações que queimam e ardem. Declaramos isso sobre a igreja, uma igreja cheia da presença, cheia da glória. O que a história declaramos fogo de Deus, fogo do Espírito. Que caia o teu Espírito, caia o teu Espírito, Senhor. Que caia o teu Espírito. Novos homens, novas mulheres, novos homens, novas mulheres, homens e mulheres cheios do Espírito, jovens, rapazes e moças cheias do Espírito, cheias de santidade. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Sua casa nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, Senhor, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Queima, Espírito Santo, nós declaramos fogo de Deus, fogo de Deus. Cada homem e mulher sendo tocado agora, poder do Espírito renovando a fome, renovando a sede. Chora labaralabarabás. Uma nova unção, nós declaramos um novo óleo, óleo fresco, óleo novo. Vida do Espírito, alegria,
Eu declaro a alegria do Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força. Que o teu nome cresça. Alegria do Espírito, fogo do Espírito, santidade, santidade nós declaramos. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, Ei, Espírito Santo, declaramos o fogo do Espírito ardendo nesse coração. Oh, em nome de Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa De novo, faz de novo o teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo o teu povo clama a ti mais uma vez. Faz de novo, Senhor, faz de novo. Oh, derrama o teu Espírito como em Pentecostes. Como foi em Pentecostes, nós pedimos mais uma vez. Faz de novo o teu povo clama a ti. O que fazer?